Estamos de volta, obrigada pela sua companhia. Esse é o ID+, e a gente está hoje muitíssimo bem acompanhados do teólogo Paulo e também da psicóloga Thalita. E vamos começar esse bloco lembrando, como sempre, que o portal ID+, traz textos sobre esse assunto também. Acessa lá o site, confere todo o conteúdo que vai ajudar você a pensar no perdão e na transformação de mágoas e feridas em compaixão. Separamos hoje para vocês, como dica de leitura, o texto do padre Reginaldo Manzotti, que fala como precisamos fazer um exame de consciência constante, buscando os pecados que Deus nos mostra para que possamos pedir perdão. Também tem um texto da nossa colunista Tatiana Casarino com dicas valiosas para quem quer perdoar mais. Outro texto muito bom lembra que a busca por vingança provoca um prazer momentâneo, mas ele logo é substituído pela mágoa e pelo rancor, que machuca apenas quem o sente. Vale a pena conferir todos. E se você prefere consumir conteúdos nas redes sociais, terminando o programa de hoje, corre no Instagram e veja o texto do exemplo de São João Paulo II diante do homem que tentou matá-lo. O então Papa foi até a prisão, conversou com o rapaz e o perdoou. É uma cena forte e inspiradora que deixou os fiéis perplexos à época. Então, a exemplo do que falamos do Santo Papa João Paulo II, indo até seu agressor, abençoando e rezando com ele, nos mostra o verdadeiro significado do perdão. Como já dissemos, perdoar não é desculpar, não é diminuir o pecado de quem o cometeu. Perdoar é fazer o que Jesus nos pediu, tirando do coração o peso da raiva e do rancor e seguindo em frente com leveza. Eu aproveito essa mensagem, direto aqui, devolvo para o Paulo, perguntando o significado amplo dessa frase que a gente trouxe no início desse bloco. O perdão, como a gente já tinha conversado anteriormente, e o padre Reginaldo Manzotti fala com bastante propriedade do exame de consciência. Muitas das pessoas, aliás, nem todas, até quando vão se confessar, vão lá e fazem um exame de consciência, levam os pecados dela, né, para que possa ser absorvido. Porém, essa não deveria ser uma prática só da confissão. Ela deveria ser uma prática do nosso dia a dia, um exercício nosso. O ser humano, ele tem medo do próprio pecado que ele comete. Ele não quer se confrontar com o pecado. E ele mesmo arruma as próprias desculpas do porquê que cometeu o pecado. Quando nós conseguimos fazer com que aquilo que é o pecado, o que é o pecado? É tudo aquilo que nos distancia de Deus. É toda a atitude que nós temos que faz com que não sigamos o que Deus quer para nós. Então, todas as vezes em que a gente não se confronta com esse momento, com essa situação de que eu estou pecando, eu pequei e eu quero me libertar disso, vai se acumulando. Aí você vai jogando um monte de coisa em cima dela. E daqui a pouco, quando vai ver, aquilo está soterrado, mas ele está lá, está ativo e ele volta. Quando você menos espera, ele volta. E às vezes no momento que não tem nada a ver com a situação, né? Exatamente, ele vai explodir numa situação e às vezes vai causar algo muito pior. Então, quando fala que o perdão é uma atitude, porém não é um passe de mágica. É uma atitude em que você se predispõe a deixar Deus transformando você aos poucos. O Espírito Santo vai te guiando. Isso é todo um processo. Quando você for analisar, quando vai passando o tempo, a gente vai vendo, poxa vida, eu consigo superar aquilo que tanto tempo atrás eu não consegui. Passei por uma mesma situação e não consegui lidar naquela época. Hoje eu já sei lidar. Para que ficar com raiva? Por que ficar com ódio? Por que ter o rancor, né? Se eu consigo me libertar de tudo isso. O Paulo falou sobre soterrar, esconder e outras coisas tantas vindo por cima. Isso pode ter reflexos no corpo físico, adoecer por conta de não perdoar. Quem perdoa vive mais, o corpo agradece
fisicamente falando, esse perdão? O corpo agradece, sim. Vocês sabem que a psique, a tradução dela é alma, né? Então, a partir do momento que você não perdoa, isso é somatizado no seu corpo. Tensões musculares, a própria depressão, né? Aquela gastrite básica. Exato, exatamente. Aquela dor no ombro, né? Que você está Aquela dor carregando no o mundo peso nas do mundo. costas. Exato, em um mundo invisível. Que você não vê, o outro não vê, mas você sente, né? E aí, na clínica, muitos pacientes falam assim, e geralmente nos casos de falta de perdão, tá? Thalita, eu sinto um vazio enorme e eu não sei como sair disso. O que eu faço? Me ajuda. Eu não tenho perspectiva e esperança. E Deus, Ele permite a terra árida no nosso coração, a aridez, de forma que a gente não consegue o sentir. E isso só demonstra o quanto o fato de ter fé é uma decisão e perdoar também. Uma coisa que muito legal que ela falou sobre essa questão da aridez, né? Isso me lembra muito o deserto, né? Jesus, ele tinha essa prática, né? Ele fazia toda a atividade dele ministerial, ele ia para o povo, ele curava. Imagina o quanto de energia ele desprendia, mas ele precisava se isolar. Ao final do dia, à noite, ele ia para o deserto, ele ficava lá conversando com o Pai, conversando com Deus. Tendo esse momento. Exatamente, é como se fosse assim, é o momento em que você silencia. O silenciar não é o silenciar somente de deixar de falar, é o silenciar do coração. É quando você permite se esvaziar. Você só consegue preencher o coração com Deus se você estiver vazio. Quando você está cheio de coisa, e a maioria das pessoas, Tati, elas não conseguem ter esse tempo durante Consigo o seu mesmo. dia. Para quê? Para ficar sozinha com Deus. Os dias de hoje não ajudam em nada também, Exatamente, né? Essa correria, esse excesso de informação, esse contato diário com toda a tecnologia. Agora, se guardar, o meditar, o orar e esperar de fato o esvaziar é uma tarefa que hoje em dia eu diria que é uma das mais difíceis. Inclusive eu vou até te falar, a tese que eu defendi há pouco foi sobre isso, foi silêncio contemplativo. A necessidade, não como uma meditação daquele aspecto mais oriental, não, para o dia a dia. De você encontrar nessa loucura que a gente vive, né? Nesse movimento, nessa agitação, Acelerado. tanto de informação, e você conseguir um tempinho para quê? Para relaxar, para que você consiga deixar Deus trabalhar dentro de você. Como é que você vai conseguir, voltando para o perdão, vai conseguir perdoar se a sua cabeça ela está num turbilhão tão grande? Como é que você nem encontra os caminhos que vão te levar a esse caminho de perdão? Tem alguma dica que o senhor poderia dar para a gente fazer, falando de um outro exercício? Falamos há pouco do exercício do perdão em si, mas do exercício de silenciar e se olhar, voltar esse olhar para si? Tem na própria Bíblia, né, tem Mateus, quando ele fala assim, ó, quando você tiver, ele coloca que quando a gente estiver sozinho, fecha a luz, apaga a luz do quarto, fecha a porta, silencia, procura não pensar em nada. Não pensa no boleto, Não desliga o esquece celular, o boleto. não pensa na reunião de amanhã. É um Exatamente. esvaziar de verdade. É o esvaziar, é aquele, não precisa, eu tenho que ficar 10 horas em posição de lótus. Não precisa. Você vai ficar da forma mais confortável possível e vai colocar, Senhor, eu estou aqui, eu vim para conversar com o Senhor. Me diz o que o Senhor quer de mim e o que eu posso fazer. Essa experiência, ela parece que não dá um resultado, porque nada é mágica, né? Tudo é esforço, tudo é atitude. É você se abrir tanto a Deus que Deus vai chegar até você. Exato, e assim, complementando o Paulo, né? Contemplar a beleza do silêncio. Existe beleza no silêncio.
Mas o silêncio, ele nos remete à solidão. E quem é que aguenta hoje? É verdade. Quem é que está disposto a decidir pela beleza do silêncio também? Por ficar sozinho, de fato. Exato. Mas um bom ficar sozinho, né? Exatamente. Eu gostaria de falar um pouquinho da família agora. Existe muito, a gente falou do perdão de forma genérica, mas vamos falar agora do perdão entre os nossos. O dia a dia, esse contato totalmente direto entre os nossos torna as coisas ainda mais difíceis. O não falar, às vezes, para não magoar, Sim. guardar demais, ou às vezes, por ter intimidade, falar demais e passar do ponto. É tão difícil, isso causa afastamentos internos. O marido que não conversa com a esposa por 3 dias, o filho que sai de casa brigado. E olha o preço que isso a gente vai pagando diariamente. Como que é trazer isso para o teu ambiente, para os seus? Essa pergunta eu devolvo para os dois. Bom, posso, Paulo? Claro, Tá Thalita. bom, então. Eu gosto... Agora, né, Tati, se você me permite, eu cito aqui o Jordan Peterson. É um livro muito famoso, acredito que as pessoas aí de casa também conheçam. 12 regras para a vida. Em uma dessas 12 regras, ele diz assim: pegue aquilo que te machucou demais, aquilo que dói, aquilo que está latente, aquilo que sangra, né? Porque viver é estar no meio da arena, realmente, né? Então, sangre, deixa doer, e cronômetre 1 hora. Se lamente e deixe doer, mas depois perdoe. Depois fale para si mesmo: eu me lamentei, eu senti essa dor, eu deixei sangrar, e agora eu vou seguir em frente. Tomar essa decisão. Agora eu sigo em frente. Mas para seguir em frente é necessário deixar doer. Não sei se o Paulo concorda. Não, claro, inclusive, como a sua pergunta ela é muito direcionada à questão da família, né? E a gente vê isso, viu, Tati, Thalita? Nós estamos vivendo hoje um momento, né, bem... claro que o assunto não está ligado à eleição e nada disso, mas o quanto de famílias dentro do seio da própria família estão brigando devido a essa polarização que o Brasil está vivendo. Mas esse é um aspecto pontual de uma situação em que as pessoas acabam brigando e não se perdoam. Você falou assim, da intimidade que cria o sincericídio, né? A pessoa joga, eu falo Descarrega. mesmo. Eu vejo até muito, uma coisa que eu costumo falar bastante, é que as pessoas, elas falam as coisas com esse intuito do ferir, do machucar as pessoas. E às vezes, por você ser um familiar, não existe mais o filtro, você já despeja. E aí começa a quebra do diálogo, a quebra da paz, da harmonia familiar. Filhos acompanhando briga de pais, pais acompanhando filhos brigando. E começa a ter todo um ciclo e que você não consegue mais sair dele. Por quê? Porque falta diálogo, falta perdão, falta amor no seio da família. E falta paciência, que é outra coisa que está faltando bastante nos dias de hoje. Com toda certeza. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Oh, que pena. E com certeza a gente poderia tanto mais conversar Com aqui, toda mas certeza. eu pediria uma gentileza, se possível, para cada um de vocês. Trazer uma palavra final, para a gente fechar muito bem, com chave de ouro, esse nosso assunto. E já de antemão agradecer muito a participação da Thalita e do Paulo para essa conversa que foi muito boa, muito agradável e muito cheia de informações bacanas para a nossa vida. Obrigada, viu? Então, começo com as damas. Claro, Thalita, por sempre. gentileza. Imagina, Tati. Eu quem agradeço. Espero ter sido aí um pouquinho aqui do instrumento de Deus, aí um pequeno instrumento. Quero agradecer o Paulo também pelas contribuições aí, né? Agradeço. E quero deixar a mensagem que o perdão, ele precisa ser liberado para você mesmo e para o outro. Não se perdoar não vai te ajudar a perdoar o outro. E não perdoar o outro é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Isso vai matando aos pouquinhos a tua alma, né? Então, na vida nós passamos aí por várias situações, a vida nos rouba um pouquinho de nós a cada momento,
mas é importante a gente reconhecer aquilo que eu preciso perdoar, me perdoar e eu preciso seguir em frente. E uma das maiores dificuldades que eu vejo na clínica é ensinar as pessoas, Tati e Paulo, que passado não se muda. A gente fica remoendo, e se? Mastiga, rumina. E passado não se muda. Então, eu acredito que o meu principal conselho hoje é: entenda definitivamente, de forma consciente, que passado não se muda. Libere o perdão para você e para o outro, e isso vai fazer bem para sua alma. Obrigada, Thalita. Obrigada a você. Paulo, por gentileza. Eu que agradeço, Tati, Thalita e eu, nossos telespectadores, todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de encerrar um versículo de São Marcos 11, se não me engano, 25, em que ele pede para, quando você for rezar, perdoe aquela pessoa que está te causando mal ou que te causou mal. Quando você rezar, você procure elevar o pensamento para aquela pessoa e a perdoe, porque Deus, Ele também vai te perdoar, porque Deus, Ele sempre nos perdoa. A Thalita falou algo muito bom, muito importante aqui. O passado não se muda. Traga aquilo que é do seu passado e que você não consegue superar para o seu presente. Perdoe aquilo tudo, mas siga em frente. Deus já te perdoou. Ele só precisa é que você também se perdoe. A nossa vida passa muito rápido. É um sopro, mas a gente tem que acreditar que o perdão, que se você não sabe, está 365 vezes escrito na Bíblia, para ver o quanto é importante o perdão, o quanto Jesus colocou para todos nós o perdão como remédio e como libertação. Liberte-se, liberta seu coração, liberta sua vida, deixa fluir. Deus te ama do jeito que você é, com todos os seus pecados. Ele te adora, Ele te ama. Siga em frente, meu irmão, minha irmã. Obrigado. Amém, eu que agradeço. Agradecemos os nossos convidados pela companhia. A você que nos assiste, muito obrigada por mais esta oportunidade de conversarmos e aprendermos juntos. Continuem ligados no IDMais, que sempre traz uma palavra de inspiração e muita informação para todos vocês. Acesse idmais.com.br para rever este programa e ter acesso a outros conteúdos exclusivos sobre o Papo IDMais e também para outros conteúdos que buscam te inspirar a ter uma vida melhor. Logo estaremos de volta para mais um papo. Enquanto isso, visita a gente nas nossas redes sociais. Beijos, até!